Muito bem. Começando mais um 720, episódio 41. E eu... Foi divertido aqui. Eu tava com várias opções aqui de coisas para falar. E aí acabei puxando porque eu achei um mapa mental aqui tão simples e tão complexo ao mesmo tempo. E aí eu pensei, cara, eu vou puxar esse daqui. Esse mapa mental, ele tem uma visão. Nós estamos em 2014 nesse mapa mental aqui. Na época que o vivaseutempo.danielwilde.com era um curso por e-mail. Então era um curso que a cada X tempos eu mandava mensagens para as pessoas e isso causava ela recebia um e-mail a cada X dias e tal, com uma ideia de uma lição. E era esse lance, assim. Até tem que fazer um post sobre isso daqui. Eu comecei a escrever, porque eu apaguei essa lista, isso não existe mais, esse de e-mail. Sempre tem aquela questão, né, foi um sucesso, não foi um sucesso. Cara, todo mundo que conseguiu passar pelos e-mails e conseguiu interagir comigo teve sucesso. É o meu critério, né, porque a maioria não faz um curso de consciência de tempo porque não tem tempo, né. Então, eu achei legal esse mapa mental aqui, porque ele trabalha, eu chamei de 4 passos, muito usando até o primeiro tópico aqui da brincadeira. E aí eu vou falar um pouquinho, e até vou deixar esse vídeo aqui formatado naquele estilo de capítulos, porque vai dar pra galera acompanhar depois, se quiser pular para um pedaço específico aqui, já dá para fazer. Então volta e meia eu vou estar parando aqui para anotar os tempos, e assim a coisa vai rolando. Então vai ser o caso agora, né? Então, nosso primeiro tópico para falar é sobre primeiro passo. A questão do primeiro passo, ela é muito importante, porque a gente sempre fica preocupado em montar um plano gigantesco, uma coisa mirabolante, alguma coisa para acontecer, e eu sempre tento fazer um movimento que é, cara, vamos fazer o primeiro. Mas não sei aonde, não sei de que jeito. Então vamos fazer o primeiro passo. Qual é a primeira atividade que a gente tem que fazer aqui para acontecer, né? Inclusive vai ter gente aí que, né, as pessoas que ensinam a fazer as to-do lists ou gostam de fazer, não sei o quê. Alguns autores vão ter essa estrutura de monta tua lista de ideias, né? Agora me fugiu aqui o nome de um desses autores que fala sobre isso. Monta a tua lista de ideias e escreve só o primeiro passo de cada uma dessas ideias. Não faz nada além disso. Então, não tenta criar os planos para isso, só a ideia e o primeiro passo. A primeira atividade que tem que fazer para cada uma dessas ideias. É como se esse movimento da primeira ideia ele te ajudasse a chegar num ponto de dizer, acho que legal isso aqui, hein? Isso aqui faz sentido, hein? É aula experimental, né? Posso fazer uma aula de teste? Tem muitos cursos, eu até não consigo fazer isso hoje, poderia testar isso, onde a pessoa pode fazer as 3 primeiras aulas, sei lá, de um curso que tenha 25 aulas, a pessoa pode fazer as 3 primeiras aulas e depois decidir se quer continuar ou não. E aí, então, é o período dela de tomar decisão, né? Se vai querer fazer ou não. Não é legal fazer isso de forma aberta e explícita demais, porque às vezes pode ter um monte de gente que se interessa ali pelo iniciozinho, já é certo que não vai querer pagar, e aí você, né, perdeu a chance de vender para pessoas que estavam afim. Mas seria uma forma, né, daqui a pouco, num formato educacional aí, de deixar as pessoas experimentarem. O mais próximo disso, no caso de cursos online, é deixar as aulas, as prévias, né? Você deixa lá X aulas disponíveis e as pessoas têm acesso, por exemplo, o módulo 1 é aberto, os outros são fechados. Então, beleza, assiste aí as aulas, querendo, compra, segue, né?
Então pode ser um pouco isso. Esse movimento do primeiro passo, ele para mim é um dos mais relevantes e metafóricos também, né? No basquete a gente fala muito do primeiro passo, né? O primeiro passo é o que vai determinar se tu vai conseguir executar um drible ou não, ou se vai conseguir ganhar o espaço que tem que ganhar. Então ele acaba sendo muito... precisa ser consistente, isso vai determinar a tua capacidade ou incapacidade de executar alguma coisa. E para projetos, para planos, sonhos, esse primeiro passo ele se relaciona bastante forte com esse movimento assim de como é que a gente executa, como é que eu garanto que eu estou trabalhando para isso, né? Como é que eu garanto que eu estou ali 100% focado, presente, e aí com esse movimento aqui que eu estou fazendo, isso está abrindo espaço para que eu vá além. Porque o grande lance do primeiro passo, ele tem que ser isso. Ele tem que ser uma ação onde você executa, você passa a ter uma visão mais abrangente do que é aquele problema que você quer viver, né, ou resolver, ou coisa do tipo. Então, por exemplo, ontem aconteceu um caso, né? Daniel, tu vai resolver isso daqui? Eu vou. O que tu vai fazer? Não sei. Primeiro vou ter uma reunião com uma pessoa e vou escutar ela. Mas qual é o teu plano? O plano é escutar essa pessoa. E aí tem galera que fica exigindo que tu monte um plano. Não, mas tu tem que dizer o que tu vai fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Tipo, a conversa com essa pessoa vai determinar tudo que vem depois. Né? Várias oportunidades e possibilidades ali. E eu acho que tem um lance assim da gente ter isso como consciente, sabe? Que é isso, tem um caminho de incerteza para fazer esse negócio, né? Tem uma parada, por exemplo, quando eu vou tomar a decisão de aprender uma música na bateria ou aprender uma música no piano, por exemplo, né? Sei lá. Muitas vezes eu acabo pensando a respeito assim, tá, qual é a parte mais difícil dessa música aqui? Qual é a parte mais desconfortável dela? E aí eu vou lá e tento aprender esse pedaço. E aí, tipo, dali eu já assim, caramba, eu não tô preparado pra tocar isso aqui, cara. Porque tem algum fundamento meu que eu não chego naquela velocidade, eu não consigo ainda fazer aquele exercício. E não é um não, né? É uma consciência que é do tipo, cara, tu vai ter que dar muito nessa música. E às vezes o que eu acabo fazendo é do tipo, que música que tem esse mesmo pedaço aqui? Tem uma outra música que tem uma parada parecida com essa. E aí eu tipo assim, bom, então, cara, então vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa outra música primeiro, porque pra tirar mais lenta do que essa outra que eu quero tocar também. E aí em cima dela eu vou ir caminhando até poder chegar nela. Então, por exemplo, no lance da bateria, eu tenho não digo uma vontade, mas é do tipo assim, eu quero atingir uma velocidade onde eu consiga tocar uma música do Foo Fighters chamada Everlong, tá? Ela tem um acompanhamento no hi-hat, nos pratos, né? Esse aqui, esse pratinho aqui, ele é muito rápido. Pra mim ele é muito rápido. Não é que ele é muito rápido, ele é muito rápido quando junta tudo que tem que fazer ao mesmo tempo com ele. É bumbo, é não sei o que e tal e tudo mais. Alguém que treina para ser um baterista de heavy metal, de metal, coisa assim, essa música é trouxa para essas pessoas, entendeu? Porque elas treinam um conjunto de habilidades que estão ali. E aí, então, eu fiquei, por exemplo, teve músicas que eu comecei a tocar antes dela para poder fazer, tipo Crazy Train, teve outra música também, Sunday Bloody Sunday, que brincam com essa habilidade de fazer esses movimentos. Então, isso são formas de eu ir em direção ao que eu quero fazer. Então, eles podem servir como primeiros passos, né? E
E o que aconteceu no meio desse caminho foi que ao tentar ir nessa direção, eu fui vendo que tinham coisas muito mais complexas da bateria do que não só a questão da velocidade, mas a questão de coordenação, que eu me vi travado. Eu falei, cara, eu vou para esse laço aqui, esse lance aqui. E aí o ponto é que o primeiro passo, ele não é a garantia de execução de uma visão inicial que tu tem. Ela tem que ser só o primeiro passo. O primeiro passo é isso. O que eu vou fazer? Eu vou aprender essa habilidade aqui. O que eu aprendi com isso? Que eu quero mudar a direção, eu quero ir para lá. E essa é a parte legal desse processo, assim, que a gente tem a chance, né? Eu tenho a chance de aprender coisas novas, né? E essa para mim é a parte legal. Então esse é o nosso primeiro item aqui, né? Falar sobre... Voltei? Acho que voltei. Deixa eu ver se é minha rede aqui. Não, estou de volta. Vamos para o segundo ponto aqui. Então, o primeiro ponto foi esse, falar sobre o primeiro passo. Agora a gente vai entrar sobre um item, vou pegar aqui o nosso item 12, que é balanço, vida e trabalho. Eu já tive... Coisa horrível. Coisa horrível. Eu não vou deixar... Não deixarei. A internet está oscilante. Está perigosamente oscilante. Então vamos sair dela, amiguinhos. Vamos na internet. Eu vou cair e já volto. 10 segundos. 10 segundinhos e já volto. Vamos ver. A minha internet aqui, que é bem interessante. Bem interessante. Mas muito bem. Botei a nossa trilhazinha aqui de fundo. Né? Até deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Deixa eu fazer de novo isso. Compartilhar a minha tela. E tenho que ver aqui se... deixa eu ver se eu compartilhei o áudio aqui. A musiquinha chegou. Muito bem. Muito bem. Então tá. Compartilhei com a musiquinha. Então tá tudo certo. Mas tem esse lance aqui, cara. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Tivemos uma quebra. Eu vou colocar aqui o nosso 1440 aqui. O balanço entre vida e trabalho. Eu já estive falando a respeito disso no meu blog. E o grande lance para mim em relação a balanço de vida e trabalho é a gente ter essa consciência de que a gente não vai conseguir ter o balanço entre vida e trabalho. E essa é uma falácia, né? Eu me lembro, eu trabalhei numa multinacional que vendia isso, né? A gente preza aqui pelo work-life balance. Só que ao mesmo tempo tu viu uma ação do tipo gestores promovendo pessoas para um cargo que não precisava mais bater ponto, para que essas pessoas pudessem ficar de plantão para cuidar da infraestrutura. E aí eles causavam uma redução de custo, para aquelas pessoas quando estavam em plantão tinham horas extras e tal e tudo mais e tudo. E tu pensa assim, cara, isso não é cuidar do work-life balance, né? Work-life balance seria garantir que as pessoas têm tempo livre, que conseguem trabalhar o suficiente, que conseguem aprender enquanto trabalham, que conseguem ter tempos de descanso, que conseguem eventualmente ter atividades educacionais, participar de treinamentos. Tem um desenvolvimento aqui, né, da vida profissional, pessoal, e isso estaria presente. Isso é legal. Agora, esse movimento, assim, ele acaba sendo interessante, né? De como que a gente cuida disso. Então, para mim, o primeiro passo é esse entendimento de testar uma coisa.
O segundo passo, para mim, ele está ligado com essa clareza sobre como é que vai estar vivendo o teu tempo. Então, do tipo, a gente deveria ter consciência que é muito provável que eu precise dedicar uma quantidade de tempo grande, dependendo para onde esse projeto vai, para como esse problema vai ser resolvido. E eu tenho que estar preparado para isso. Será que eu vou estar preparado para isso? Né? Agora, a raiva que me dá é quando as pessoas ficam te medindo pela quantidade de horas que tu dedica para algo. Tem um lance da ocupação. E essa questão da ocupação, ela vai para um outro caminho, ela vai para um caminho estranho. Porque ela não está vendo realização, ela está vendo disponibilidade. E tem gente que consegue ter uma alta disponibilidade. Tem gente que consegue ficar 15 horas por dia trabalhando. Tem gente que consegue ficar 18. Né? E essas pessoas pode ser altamente interessante o que elas fazem. Elas podem estar com uma visão de 90-10 em relação a trabalho e outras coisas. Talvez elas estejam conscientes fazendo isso. E talvez elas sejam grandes trouxas fazendo o que elas fazem. Mas o lance é que só vai descobrir depois isso. A gente não descobre isso fazendo, né? É comentarista de jogo feito, né? Terminou o jogo e tu vai ler assim, caguei minha vida. Perdi anos da minha vida, não aprendi nada. Fiquei dando com a cabeça na parede e não avancei. Por isso que a gente tem que fazer perguntas um pouco mais extremas em relação a isso, assim, até teve o último vídeo VIP ali que eu fui um pouco para esse lado, a história do Memento Mori, né? Então essa brincadeira da moeda aqui, né? Lembre-se que você pode deixar a vida agora, pra gente ter um pouco mais de consciência, assim, para as coisas que a gente está fazendo, né? E então esse é um lance, assim. A outra coisa pra gente cuidar em relação a esse pensar vai para um terceiro passo, que também tem relação com como que a gente vive o balanço da vida e a coisa do primeiro passo. Então, vamos pegar aqui, esse terceiro passo, ele chama da culpa. A culpa, e eu coloquei aqui a culpa versus o sim e não. Por que a culpa versus o sim e não? Ontem a minha filha estava se sentindo culpada porque ela tinha que fazer um tema, uma atividade da escola. Ela tinha dito para a professora que ia mandar amanhã, ou seja, eu sei que quando ela tem esse tipo de combinação, quer dizer que ela tinha que ter mandado antes, ela não mandou. Então a gente, beleza, avisa a professora que tu vai mandar amanhã, sexta-feira, beleza, e vamos organizar para tu trabalhar sexta-feira. E ela não queria ter feito essa tarefa, tanto que ela já não fez a primeira vez que tinha que ter feito, e tá tudo certo. Só que o que não tá certo? O que não tá certo é aquela coisa do tipo, tá, mas olha só, eu tô num acordo aqui chamado escola e esse aqui é um trabalho que ele compõe uma série de notas. Talvez eu não queira fazer um trabalho mirando um 10. Mas vamos combinar que a maioria dos trabalhos muitas vezes é uma busca de Google, uma compilação de informação e bumba, tá lá entregue o trabalho. Então, poxa merda, eu vou me dedicar aqui para fazer o mínimo aqui, né? Eu faça qualquer merda. É um outro vídeo que eu fiz recentemente e tal. E aí, ela resolveu dormir de tarde. E daí ela acordou, ela tava chateadíssima. Né? Porque é culpa minha. Eu falei, não. Volta. É menos uma questão de culpa. É mais uma questão de escolha. Porque foi uma escolha dormir. Assim como foi uma escolha acordar, assim como está sendo uma escolha dizer que tu é culpada. O apontar a culpa, ou assumir uma culpa, ao invés de olhar para o problema, porque existe um problema colocado, existe um problema chamado trabalho, que tem um conjunto de coisas ali, expectativas em relação a ele, tem uma necessidade aqui
de entrega, de resolução, tá lá, tá ali, está vendo ele. Tá ali o que tem que ser feito, o formato de entrega, expectativas, tá tudo ali. E aí eu pego e não olho para cá. Eu digo que o problema está em mim. Qual a lógica disso? Qual a lógica disso? Agora, e aí não coisa da culpa, entendeu? Vamos botar o trabalho de novo aqui, onde é que ele estava, aqui o trabalho. Aí eu escolho não fazer o trabalho. A culpa é minha? Não. Não fazer o trabalho significa uma nota igual a 0. Eu sou o culpado? Não, eu sou responsável. Eu causei essa nota 0. A professora desgraçada me deu 0. Não te deu 0. Tu não deu chance para essa pessoa te dar nenhuma nota diferente disso. Esse é o jogo. Quando a gente fala o jogo da culpa, o jogo do sim ou não, é a primeira coisa que é primeiro parar de falar para ti, fala da coisa, então tá lá a coisa. A tua relação com a coisa é uma relação de responsabilidade. E aí que tá o poder da escolha. Que muita gente pula, esquece, não pensa a respeito, acha planos alternativos. Então, quando eu escolho não fazer algo, eu tenho que ser responsável por esse não. Assim como eu tenho que ser responsável pelo sim, né? Então, assim, e às vezes você vai falar um sim que é cara de não, às vezes você fala um sim e não entrega uma parada, muito de birra. Esses tempos eu tinha dito sim pra fazer uma parada, as pessoas na teoria estavam me esperando pra aquilo ali, eu visto não, porque depois nem fizeram contato pra reclamar. Mas pra mim foi um lance de tipo assim, cara, esses caras lá atrás me deram, porque eu já tinha recebido um sim deles uma vez, comecei a produzir conteúdo e eles cancelaram comigo. Alguma coisa do tipo, alguém que a gente estava mais afim que fizesse esse material aqui disse sim, então a gente tá parando contigo, tá? E por algum motivo isso ficou na minha cabeça. E aí veio uma outra oportunidade de fazer um outro material, que não era lá grandes coisas de uau, que interesse que eu tenho de fazer esse material, mas era um material legal. E aí eu disse que sim, e eu não fiz, né? Então é do tipo, a responsabilidade do não fazer, ela é minha. Independente de internamente, provavelmente eu estava fazendo uma certa vingança em relação ao trabalho que foi feito, que eu comecei a fazer e me disseram para parar, né? E aí eu vi assim, caramba, eu tenho um rancorzinho dentro de mim, nunca tinha passado por isso, assim, pensado nisso, né? Mas era uma brincadeira que, tipo, eram 6 ou 8 anos, uma coisa assim, sabe? Um troço absurdo de tempo, assim, que já tinha passado. E eu acabei optando por não fazer a história. E aí era muito engraçado, porque eu não fazia e eu estava totalmente consciente que eu não estava fazendo. E estava tudo certo. E isso, assim, é interessante, sabe? De você poder olhar para as coisas e não é uma questão de culpar eu sinto culpa, eu não sinto culpa. Não, eu sinto responsável. Eu não fiz e eu aceito a responsabilidade do que acontece por esse não fazer. O que quer dizer que essa galera nunca mais vai me chamar pra nada, entendeu? E tá tudo certo, saca? Só que é tipo, um dia talvez alguém chega, porque uma vez fiquei sabendo que tu não fez tal coisa. Não fiz, é isso. Então, o lance, às vezes, de vergonha ou coisa do tipo, tem com essa relação do, cara, eu fiz isso, eu não fiz isso. Então, tem menos com a coisa do viver com um propósito, mas fazer as coisas de propósito. Esse blame, yes ou no, sim ou não, tem muito a ver com isso. Então, diga sim, diga não, tenha consciência do que você está escolhendo dizer. Tenha consciência do que você está escolhendo dizer. Então, esse que é o lance. As coisas estão ok.
Ok, tá ok. Beleza, eu tomei essa decisão aqui do vai não vai. Então é um grande lance. Bom, e aí, o quarto passo aqui ligado com essa brincadeira, ele estaria ligado ao seguinte, ao nossa sigla já conhecida, que é o DEAL, D-E-A-L, que vem lá do material do Tim Ferriss, do trabalho 4 horas por semana. E qual é a cola que eu faço de tudo isso daqui? O teu estilo de vida, se você tem interesse em viver essas situações de primeiro passo, questionar o balanço de vida e trabalho, a culpa versus responsabilidade, o seu estilo de vida deveria estar lhe ajudando a caminhar para essa direção. O seu estilo de vida deveria estar ajudando você a tomar essas decisões, né? A poder caminhar em direção a isso, assim. Então esses movimentos, assim, do que eu vejo a gente por vezes fugindo, né? Ah, mas eu vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Tá, que estilo de vida que você está construindo para você? Que te permite ficar deixando coisas para depois que são interesse para você? E aí vem um pouco por exemplo, no DEAL, a gente fala do D, que é o Define, que é o poder organizar o estilo de vida, mas tem o E, e o E é muito importante. Quando a gente começa no deixar para depois, quando a gente começa do não sei, quando a gente começa a titubear essa coisa do sim e do não, para mim foi importante, muito rapidamente, assim, acho que uma semana depois de eu ter percebido que eu não estava entregando um negócio, que eu deveria estar entregando, vamos chamar assim, eu olhei assim e falei, eu não estou fazendo tal coisa. Mas eu deveria estar fazendo tal coisa. Mas eu não vou fazer. E eu vou deixar explodir. E aí quando eu pensei nisso, eu falei, caramba, cara, o que tu tá fazendo, cara? Tipo, tu não precisa fazer isso. Mas tinha uma coisa dentro de mim que dizia, não, cara, eu vou deixar explodir, entendeu? Porque eu quero criar um problema. Eu quero ver até onde vai isso daqui. E eu não sei porquê. E são aquelas coisas que, tipo assim, errei. Hoje em dia, o que eu faria? Hoje em dia eu diria assim, não, cara, não vou produzir conteúdo para outras pessoas, cara. Eu vou produzir conteúdo para mim. Eu vou gerir ele. Eu tô na linha do self-publishing, né? Então, você tá dizendo o quê? Tá dizendo que nunca vai fazer um acordo com uma editora quando aparecer alguma chance, alguma oportunidade? Não. Super posso fazer acordos com editoras. Mas ao longo do tempo eu venho vendo que cara, eu consigo fazer minhas coisas por mim. Então, e eu tô de boa com o resultado que eu alcanço até o momento. Pode ser que um dia eu não esteja. E daí, massa, eu posso contratar um editor que vai resolver para mim essa parte do publishing, né? Da divulgação, da distribuição, coisa do tipo. Mas são coisas que ela tem que ser um sim e não consciente. Essa é a grande coisa para mim. E aí hoje, por exemplo, essas oportunidades de pedido, de vamos fazer, ela já toma um não. Cara, eu vou ver, mas a princípio não, tá? Vou dar uma analisada, mas no meu normal é não, tá? Eu já zero a expectativa da pessoa do outro lado, né? Eu não tô muito olhando para isso, assim. Ao mesmo tempo que eu busco muitas vezes usar isso como estratégia para conectar com pessoas que estão afim de. Então eu não tô afim de produzir conteúdo para um canal X lá que tá pedindo para eu fazer um conteúdo que eu vou ganhar uma vez e a pessoa vai escalar em cima de mim de algum jeito. Mas outras pessoas podem estar afim. Então, ok, vamos ajudar essas pessoas aí. Então, para mim, tem um jogo dessa consciência. Então, hoje eu consigo dizer um não mais rápido do que eu dizia 2 anos atrás e consigo dizer um não mais rápido do que eu dizia 7 anos atrás. Assim como eu consigo dizer um hell yeah, lá do Derek Sivers, né? Hell yeah! Tipo, eu realmente quero muito. E aí eu vou dizer que sim. E a gente vai tocar e vamos afim, vamos fazer. Então, ontem a gente oficialmente está começando a tocar um projeto de um podcast e tem a ver uma temática ligada com empreendedorismo e vai ser um projeto legal, vai ser um projeto que vai ter uma dedicação, vai ter uma
uma qualidade prevista a ser percebida importante. Então essas são coisas que para mim são relevantes. Tomar essa consciência, perceber isso, tá? E esse é o meu jogo. Então, saber que eu estou fazendo isso, saber que eu estou fazendo de forma consciente. Então, dei o primeiro passo, entendi o que vai impactar de balanço vida-trabalho, tomei a consciência do sim, e que é responsabilidade minha fazer isso acontecer através dessas estruturas, e reorganizo o meu estilo de vida para dar conta desse projeto, para eu dar conta de fazer o que eu quero fazer. Tomando a decisão de eliminar coisas que possam me tirar desse foco. E tá tudo certo. Então, eu acho que tem esse movimento desse entendimento, assim, de como é que eu tô planejando as coisas para mim no meu dia a dia. Então, é isso que vai acontecer no final do dia, a gente pensar no primeiro passo, como é que isso impacta o nosso balanço de vida e trabalho, que vai impactar, como é que isso está presente para ti em relação a se sentir culpado pelo erro, pela falha, pelo fazer, pelo não fazer, trocar isso pelo qual é a tua responsabilidade ali e aceitar o erro ou o acerto como eu ajudei a causar essa falha, porque eu não cuidei de tais coisas, então eu vou passar a cuidar de tais coisas, e assim eu evito próximas falhas, né? E essa organização do estilo de vida para evitar, né, que problemas aconteçam na execução desse teu projeto e que tenha uma consciência, né, do trabalho que tem que ser feito de uma forma constante, tipo, toda semana eu preciso revisitar para saber se tal coisa está acontecendo. Então, evitar essa coisa do passar 3 anos e ver que droga que eu fiz com a minha vida, fazer isso mensalmente. Você tem que fazer perguntas potentes para você, né? Perguntas potentes podem ser pegar cada projeto que você faz e dizer, eu vou acabar com esse projeto aqui. E você tem que achar motivos para não acabar com ele e pensar a respeito do que você faz a partir disso. Tá bom, decidi não acabar com esse projeto. Então, agora eu vou fazer tal coisa. E aí, o que eu avanço a partir disso? Né? Como é que eu avanço a partir disso? Então, é um movimento não só de organização, mas ele é um movimento de consciência, que é a parte mais importante. E eu acho que é isso que é o que eu termino esse papo aqui com vocês. Tem que dar uma olhada nessa minha internet aqui, que tem um padrão interessante aqui, que eu sei lá o que acontece com ela. Muito louca. Legal, pessoal. Ó, pensem em algum primeiro passo aí que vocês querem executar e vamos seguir conversando. Tá bom? Feitorias. Tchau, tchau. E aí, galera, Daniel Wilt,